Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Brumati. Eu sou a Gabi. E juntos somos o podcast Casos Sobrenaturais. Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Se vocês não estão bem, vocês vão ficar pior, porque adivinhe qual que é o tema de hoje. Casos sobrenaturais. A gente é muito ligado nessas histórias de casos sobrenaturais. A gente, duas pessoas que cresceram na igreja evangélica, coisa que não falta é relato sobrenatural, né? Sim, nós estamos acostumados a ouvir muitos casos de histórias de fantasma, demônio, assombração e até mesmo relatos fora do normal. Nossa, espírito pra gente já virou amigo, porque a gente tá tão acostumado, mas a gente tem medo, mas a gente gosta mesmo assim. Diga por você mesmo. E a gente separou aqui alguns relatos de algumas pessoas que mandaram e alguns relatos famosos pra gente passar pra vocês. Né, Gabi? É, exatamente. Então fiquem ligadinhos. Fiquem ligadinhos que hoje o episódio é mais do que especial, que é um especial de terror fora de época. Mas que assim que chegar o Halloween, vocês não têm noção que a gente tá preparando pro Halloween. Mas o Halloween tá longe, tem muito tempo pra preparar. Mas esse aqui é só uma amostrinha do que vem por aí. Então pegue a sua cobertinha, seu fone de ouvido, A sua fralda. uma pipoquinha e vamos começar. Vamos? Vamos. E é claro que a gente tem histórias sobrenaturais, uma mais pesada que a outra. Quem começa? Bom, eu acho que deveria ser você, porque você tem mais vivência que eu. Gente, eu vou começar com uma história que é muito cabulosa. Estava com dois amigos, né? Um menino e uma menina. Era uma travesti maravilhosa, pena que ela perdi contato com ela, mas enfim. E era o aniversário dele, só que era o aniversário dele no dia seguinte. Na noite anterior, a gente foi sair. A gente foi pra uma praça famosa aqui da cidade, onde a gente mora, que é a Praça da Bicota, pra quem é de Uberlândia. E a gente foi beber um pouquinho, foi conversar, curtir. Na hora de ir embora, a gente foi pedir um Uber pra ir pra casa dele, porque eu ia dormir na casa dele pra gente organizar as coisas do aniversário dele. Ele ia chamar convidados e tal. Só que aí começou um cara aleatório a conversar com a gente, começou a falar umas verdades pra menina, pro cara. Só que ele olhou pra mim e falou: você tem muita coisa ruim em você, né? Você tem muita mágoa. Eu falei: ah, é verdade. Aí ele começou a falar muitas coisas que não vêm ao caso, que eram verdade, que eu não tinha contado pra ninguém. Aí ele falou assim pra mim: não, mas eu vou tirar o que tá de ruim em você. O cara me deu um abraço, de repente, o que aconteceu? O cara vomitou. Só que ele vomitou um sapo. Aquilo eu fiquei tão chocado. Quando eu falo pras pessoas, tem gente que ri. Mas isso foi só quem viveu sabe, né, Gabi? Uhum. Quando o cara fez bló e caiu aquele sapo. Mas não era uma perereca. Não era uma rã. Era um sapo, parecia um sapo boi, um sapo gordo, um sapo... Eu tenho pavor de sapo, pelo amor de Deus. E o cara cuspiu um sapo. Você tem ideia o que é isso? Ai, eu tô toda arrepiada. Eu me estremeci na base, eu comecei a chorar. Falei: o sapo. Mas brincadeiras à parte, eu lembro disso até hoje, falando: gente, não tem como aquele homem ter armado. De onde? Você acha que ele tava com um sapo daquele tamanho no bolso? Não. Às 2h30 da manhã? Não. Sabe aquela praça onde fica... Sabe, tem a Praça da... Não é Praça da Bicota. Antes da Praça da Bicota, que tem um McDonald's. A Tubal Vilela? A Tubal Vilela. Foi lá a gente esperando o ônibus. Esperando o 99. Na época acho que só tinha Uber. Ou tinha 99 também, não lembro. E acontece um bagulho desse. Eu quase fui embora, mas eu prometi que ia ajudar ele na festa dele e fui. Mas eu fui transtornado. Você tem alguma história? Olha, as minhas histórias não são tão cabulosas quanto a do Thiago, mas eu tenho duas histórias que me marcaram muito, que são histórias que aconteceram num breve e curto período de tempo, assim, em questão de 2 anos. Em uma noite de sexta-feira, eu fui para o shopping. Começou bem, numa noite de sexta-feira. Numa noite de sexta-feira. Era 13? Aí eu já não lembro. Provavelmente.
Eu e esse digníssimo aqui, junto com o pessoal que a gente saía muito, um outro primo nosso, um amigo nosso, fomos no shopping, a gente se divertiu, muito bacana e tal. E eu fui pra casa. Eu sou uma pessoa muito cagona. Eu sou muito cagona no nível assim. Enfim. Somos dois, só que eu finjo que eu sou forte. Mas Eu nem finjo. Eu cheguei em casa e na época eu dormia num outro quarto que tem na minha casa. E, bom, como sempre dormi sozinha. Minha mãe e a minha irmã dormiam juntas. Nessa época meus pais não eram separados. Eu cheguei em casa, eram umas 11 da noite. E aí, como eu não tava com sono, eu deitei e fiquei mexendo no telefone, como qualquer pessoa normal dessa geração. E no meu quarto tinha uma porta de vidro, blindex, e ficava de trás da minha cama, da cabeceira da cama. E tinha uma cortina, então eu tava acostumada a dormir daquele jeito. Mas naquele dia, eu não sei explicar, mas eu comecei a ter um sentimento muito ruim. Muito ruim. É um sentimento que eu não sei o que se passou na minha cabeça, se era inconsciente ou se era alguma sensação. Mas eu fiquei com medo de olhar o que tinha atrás da porta. Eu fiquei com muito medo. E aí, eu, com muito medo, né, catei meu telefone, desliguei e fui dormir com a cabeça debaixo da coberta. E aí, quando foi lá pelas 3 da manhã, eu acordo com a minha mãe brigando comigo, falando que a porta tava aberta. E como eu tava com muito sono, eu nem prestei atenção. Aí outro dia chegou, fui fazer minha vida normal, viver, fui na apresentação da escola da minha irmã. E aí minha mãe conversando com a minha avó, minha mãe contou de um sonho que ela teve, que no sonho ela tava na varanda de casa, e a varanda da minha casa, ela é pequena, mas o terreno é enorme. A minha casa fica pro fundo. É bem grande mesmo. Ela é muito grande. E de noite fica aquelas árvores escuras. O Thiago já foi muitas vezes lá, então ele sabe como é. E a minha mãe contando pra minha avó do sonho que ela teve, que no sonho tinha uma cabeça enorme, preta, tentando subir o muro pra ver o que tava acontecendo lá dentro. E essa cabeça parecia que tava pulando, sabe? E o muro é enorme. Mas parecia que o ser que tava tentando olhar o que tinha dentro da casa era maior ainda. E minha mãe ficava observando pra ver o que aquele ser queria. Isso já era lá pelas 3 horas da noite. Da madrugada, né, no caso. E aí a minha mãe acordou com esse sonho. Porque no sonho ela abriu o portão e ela acordou. Quando ela acordou, ela sentiu um vento abrir a porta e alguém entrar debaixo da cama. No que minha mãe sentiu isso. Deus me... Quê? Cara, minha mãe acordou num pulo. Você chegou a me contar isso, não foi? Eu acho que eu te contei. Tá me vindo na memória agora. A minha mãe acordou num pulo, já acendeu as luzes e olhou debaixo da cama, não tinha nada. Nesse ponto ela foi muito corajosa, que se fosse eu... Eu também, tava todo fudido. Aí ela acordou num pulo, olhou debaixo da cama, foi lá fora, a porta tava aberta. Detalhe, a porta da sala é a porta principal pra entrar na minha casa. E eu não deixei a porta aberta, eu tranquei a porta. E agora você me pergunta... Do portão, você fala? Não, da porta. Ah, tá. Porta da sala. E agora vocês se perguntam, como você sabe que você deixou a porta da sala trancada? Gente, eu sempre tranco. É rotina. Ir lá, trancar a porta, porque a chave fica na porta. Nossa, cara, aquilo me deu um cagaço. Porque aquele sentimento que eu tava tendo não era à toa. Era alguma coisa te avisando. Era alguma coisa me avisando. Aí, nossa, cara, tô até arrepiada. Vocês não estão vendo, mas eu tô muito arrepiada, porque foi algo que me marcou muito. Não foi à toa. Eu lembro de você me contar isso também, mas não tava lembrada. Agora que você foi contando, eu fui lembrando.
Foi até o dia da pizza, você lembra? Ah, lembro. Que a gente pediu pizza aqui em casa. Não, no shopping. Ai, não me lembro desse dia. Da briga pelo pedaço maior? Foi. Ai, só foi desgraça esse dia, né? Nossa, gente, quando eu lembro dessa história, eu fico num cagaço. Porque eu sou uma pessoa que sente muitas coisas, mas assim, referente a outros seres humanos. Só que nesse dia foi como diz a palavra, sobrenatural, foi sobre-humano. Foi algo além. Foi algo além, algo que eu não esperava. Eu acho que ninguém espera isso. Uhum. Mas é isso. Isso é uma das minhas histórias. Você tem mais alguma? Nossa, eu tenho várias. Eu vou começar com... Vou contar duas. A primeira é quando eu fui pra uma chácara lá pra Três Ranchos. É uma chácara famosa em Goiás. Vai muitos cantores sertanejos. Tem casa lá. Enfim, era uma chácara. Era um conjunto de chácaras que vai pra frente. Fica em frente a um rio grande, que tem várias vacas. É muito bonito. Só que teve uma vez, tava eu, meu irmão, a minha avó e minha mãe. Tinha ido minha tia com o marido dela na época e tal, tinha ido mais gente. Só que eles tinham ido embora, ficou só a gente. Aí de noite, do nada, começou um... gente, que porra é essa? É bicho? É pássaro? O que é isso? Aí passou. Aí de novo. Aí eu comecei a ficar meio... Aí o cu não passava nem Wi-Fi, não passava 4G, 5G, não passava nada. E aquele barulho continuou. Só que eu não sou de alarmar, mas eu comecei a falar, gente, vocês estão ouvindo esse barulho? Aí minha mãe parou pra ouvir o barulho. E ela ouviu esse barulho. Aí eu comecei a falar, o que é isso? Aí eu comecei a trancar todas as portas. Aí eu olhava assim... Às vezes a gente fica meio corajoso, covarde, mas meio corajoso. É. Fui me olhar... A curiosidade fala mais alto. Eu fui meio que olhar, não tinha nada. Aí como a gente já... Eu sempre tive envolvido com esse negócio de espírito, da galera espírita. A gente veio de uma igreja aqui, da congregação também, que a gente tem muitos relatos, né, de espírito, de coisa ruim. E minha mãe é muito evangélica, me falou, fica calmo. Você não fala fica calmo pra alguém que tá não. Botando os bofs pra fora. Minha mãe, fica calmo, não é nada. Eu, como que não fica calmo? Aí de novo. E aquilo ali começou a ficar cada vez mais alto. Eu falei, meu Deus do céu, é hoje que eu morro. E aí minha mãe, minha avó, falei, gente, vamos orar, sei lá, fazer uma reza, não sei o quê. Aí teve a oração, teve a reza. Aí a minha mãe, ela sente muito, ela vê muito essas coisas. Minha mãe e minha tia, sei lá, é a dupla dinâmica. Se minha mãe e minha tia formasse uma caça-fantasmas, elas iam ganhar dinheiro e o programa ia ser comprado pela Discovery Channel. Porque olha... Aí o seguinte, minha mãe falou, não, a gente até pode chamar ela numa outra vez pra ela contar. Que? Tem tanta história. A história é dela com a minha tia, tem história da minha mãe com a minha tia, de um cara que não conseguia sair da cama, que tinha 2 espíritos obsessores em cima do armário. Ah, credo. Só que a minha mãe, ela tem o conhecimento e ela sente. A minha tia é pior, a minha tia vê. Ela descreve. Ela é tipo a Márcia sensitiva, só que não tão exagerada. A minha tia fala, olha, vamos orar, vamos jejuar, porque tem... Ali tá assim, assim, assado, eles estão te sugando. Não, e o pior, eu conheço essa tia dele. Essa tia dele, ela conta as coisas assim, como se fosse normal. Na maior tranquilidade do mundo. Parece que foi eu tomei um café ontem com leite e biscoito. Normal. Aí, voltando ao assunto, aí minha mãe falando assim, fica calmo, é um espírito andarilho. Pra quem não sabe, tem espíritos andarilhos que eles não fazem bem nem mal. Eles só ficam andando por aí, incomodando os outros, assustando, depois eles vão embora. Aí minha mãe falou, é um espírito andarilho, fica calmo, que daqui a pouco ele vai embora. Terminou a reza, terminou a oração, a gente ficou na paz e passou. Acabou. Eu abri, olhei pra um lado pro outro, não tinha nada, porque é um conjunto de chácaras. São muitos metros entre uma chácara e outra. Depois disso, nunca mais eu não vou pra rancho nenhum, não vou pra fazenda, não vou pra nada. Eu vou pra dentro da cidade. No máximo eu posso ir pra, sei lá, pra um rio quente, alguma coisa assim, que vai ficar dentro do hotel, nas piscininhas de água termais, só. Pra lugar afastado assim, eu não vou, não me chama.
Você tem alguma outra história? Eu tenho mais duas, mas elas são curtinhas. Você quer contar alguma outra? Não, pode contar as duas curtinhas que conta como uma. Tá. Essa história aconteceu com esse bonitinho aqui, com essa coisa linda de Jesus, que parece que tudo acontece com ele. Ah, eu tenho uma pra essas porra. Eu sou uma pessoa solteira, já tem quase 3 anos, né? Ai, não é do que você vai ter... Ah, já sei, fala. Eu tenho quase 3 anos que eu sou solteira. Hoje em dia eu tô de bem com isso, porque a gente aprende a ser uma pessoa sozinha, a gostar da nossa própria companhia. Mas na época eu tinha acabado de terminar um relacionamento que foi muito desastroso, que acabou com a minha autoestima, acabou com o meu psicológico. O de 3 anos? Não, o de saia. O de saia. Deus me livre. Isso fica pra uma outra história, o de saia. Eu não tenho história de espírito, mas date ruim, ó, uma beleza. Vai ter episódio disso, mas vai ter, fiquem ligadinhos. Eu tava com esse ser humaninho aqui, uma pessoa nada chamativa, nada espiritual. A gente conversando sobre... Eu não tenho culpa se os espíritos me... Eu não tenho culpa se os espíritos me perseguem. Deus me livre. A gente tava conversando sobre a nossa vida amorosa, fofocando. Vamos falar a verdade, fofocando. É a coisa que a gente mais faz. E na época eu não era tão entendida de algumas religiões de matrizes africanas. Sim. Então, assim, às vezes a gente fala. Era por ignorância nossa. Por né? ignorância. Porque a gente cresceu, não querendo te cortar, mas só fazendo abrindo um parêntese. Dando um a gente- adendo. Não é mais um parêntese mesmo, porque a gente vem de uma igreja e de uma Criação. de uma criação, de um segmento de religião, digamos assim, que Pombagira é do demônio, Candomblé é do demônio, é tudo do demônio. Tudo aquilo que não se tem conhecimento. Tudo que não tá na Bíblia pra eles é demônio. É. Então a gente cresceu com isso. De uns tempos pra cá que a gente foi mudando o pensamento, foi entendendo o que é. Que a gente foi aprendendo a respeitar mais. E aprendendo o que é, que não é demônio, é outra coisa. É outra coisa. Continua. E aí, eu brinquei com ele, falando assim, que pra que eu tivesse um amor, pra que eu casasse, eu teria que fazer, bom, com a palavra bem escrachada, um despache. E isso por ignorância. Eu até peço desculpa pras pessoas que seguem... Foi uma brincadeira. Foi uma brincadeira de mau gosto. Foi uma brincadeira, foi na ignorância, mas a gente já aprendeu. A gente aprendeu. E a gente começou a cantar aquela música da igreja, da igrejinha. É da igrejinha que fala? É o ponto do tranca-rua. Assim, da igrejinha faz Belém, Belém, Belém. Cara, foi Totalmente ignorantes, né? totalmente ignorantes. Hoje em dia eu acho que eu não faria isso, não. Não, também Com não. certeza. A gente andando na rua, ele mora perto de um parque, um dos parques mais conhecidos da nossa cidade. E foi questão, assim, de segundos, apareceu um velho, bêbado. A gente não entendia nada que ele tava falando. Ai, lembrei disso. Lembrou? Ele apareceu do nada. Foi, do nada. Apertando o braço da gente. E ele falava, só que não dava pra entender o que ele tava falando. A gente tava indo pra uma festa, né? a gente tava... Gente, já começa aí, a gente tava indo pra uma festa. Foi, ela tinha vindo aqui pra casa, quando a gente sai, ela veio aqui pra se arrumar aqui. Aí a gente foi, fez essa brincadeira. Gente, a gente olhou pra trás, não tinha nada. Aí, de repente, vem um velho... Na nossa frente, assim, do nada. Foi. Começou, ele não esboçava palavras, fazia sons, grunhidos. E aí, ele, como um bom entendedor... Mas ali é uma encruzilhada, você sabe, né? Realmente, lá é uma encruzilhada, nesse lugar que a gente Uma passou. encruzilhada feminina ainda. E aí, ele, como entende muito desses assuntos, melhor que eu, o que você tinha falado pra ele? Vai com Deus? Fica com Deus? Eu falei, vai com Deus, fica com Deus. Eu tava com uma bebida na mão, não foi? Eu acho que sim. Aí eu ofereci pra ele e falei, vai com Deus. Gente, não deu 30 segundos, a gente olhou pra trás, cadê o... Não, foi menos que isso. Eu dei a bebida pra ele, eu falei pra ele, dei a bebida pra ele, falei, olha, vai com Deus, vai com o Senhor. E aí a gente continuou a andar. Não deu nem 5 segundos, ele olhou pra trás, cadê o velho? Vai sumir. Aí você quer 7, você pode imaginar, ele correu, entrou pra algum lugar. Não tinha, gente. Não tinha mato. Não tinha nada. Tinha um mato, só que o mato tava baixinho. Não, o mato era...
nas beiradas do parque, tem mato, mas é uma cerca. E em cima tem arame farpado. Não tem como o velho subir lá. Se ele subir, a gente ouviria o barulho. Do outro lado é a avenida. Não tem como. Não tem como. E pra trás é uma avenida grandona. A gente teria visto o homem andando ou correndo. O homem simplesmente sumiu. Sumiu. Eu não sei nem como que a gente deu conta de sair depois daquilo. Sei lá. É o fogo no rabo de querer beber. É aquela linha jovem. Mas a gente foi de ônibus, né? Foi. Mas da gente do ônibus até a porta da balada, a gente com o cu trancado. Só melhorou quando a cachaça entrou. Foi. Mas a gente lembrou de novo na hora de voltar. E voltou com o cu na mão. Depois disso, a gente nunca mais brincou. Nunca mais. Não brinco mais. Não brinco com aquilo que eu não entendo. E eu acho que fica até um conselho pra todo mundo. Que tem coisas que a gente, mesmo no alto da ignorância, não é bom ficar brincando. Porque são coisas sérias. São coisas que a gente não entende. E às vezes serve até de exemplo de castigo, né? A gente tava brincando, acho que foi permissão, ou de Deus, ou de algum ser superior falar, dá um susto nele porque eles estão fazendo merda. E a gente levou um susto mesmo e aprendemos a nossa lição. Da pior forma, da maneira possível. Mas sabe o que é legal falar? Às vezes tem gente que zomba, tem gente que faz brincadeirinha, tem coisa que faz ou fala que não se deve fazer, quando se tratando de religião. Mas tem gente que só aprende assim, no susto, infelizmente. Sim. A gente, por exemplo, teve que aprender no susto. Exatamente. Né? E eu tenho uma outra história, ela é bem curtinha, ela é rapidinha. Eu tinha 5 anos de idade, eu não lembro dessa história. Quem me conta é minha avó, a minha avó materna. A minha avó, ela tinha uma amiga de muitos anos, uma conhecida. E eu tinha uns 5 anos, eu ficava muito com a minha avó na minha infância, porque minha mãe precisava trabalhar. Então, a gente, como toda criança dos anos 2000, que as mães trabalhavam, a gente fica com a avó, com algum outro parente próximo. E comigo não foi diferente. Eu fiquei com a minha avó, e minha avó, nesse dia, a amiga dela faleceu, então minha avó decidiu ir no velório dessa amiga dela. Eu tinha uns 5 anos de idade, e ela me levou. A minha avó conta que eu ficava o tempo todo olhando pro outro lado do caixão e ficava cutucando a minha avó e falava assim: vó, a morte. A morte. Criança vê. E eu não lembro disso, gente. Quem conta é minha avó. E eu sei que a minha avó não ia mentir um negócio desse. Porque a minha avó é de igreja. O nosso avô, que faleceu... Qual avó? Você tá falando da Avó Maria? Piorou. Que Deus o tenha. Que... Ele, por muito tempo, ele seguiu a Umbanda. Então... Quimbanda. Ele mexia com coisa pesada, coisa do mal. Ele mexia com coisa do mal. Era Quimbanda, ele mexia com coisa do mal. Então, a minha avó tava acostumada a ver espírito. Ele fazia coisa pra prejudicar os outros mesmo. Exatamente. Então, ela sabia do que eu tava falando. E eu só ficava, vó, a morte, a morte. E foi assim, o velório inteiro, no cemitério também falando a morte. E só depois que a gente foi embora que eu parei de falar, que parece que eu saí de um transe e voltei a viver a vida normal. Porque pra ela foi como se eu tivesse entrado num transe, eu não falava mais nada, eu só falava da morte, que a morte tava ali. Pensa, uma criança vira pra você e fala isso? Eu peço pra Deus pra não ver, que eu não quero ver, eu sou cagão. Eu também. Qualquer coisa que eu sinto, eu já me emborro todo. Gente, imagina ver. Eu não tenho vontade de ver, porque eu sei que eu tenho medo, eu não tenho preparação espiritual, psicológica, física, qualquer tipo de preparação. Se eu ver, Deus me leva. Aqui jazeu. Tchau. Não, eu não tenho condição nenhuma. Não, nem eu. Nem deu coceira. Eu acho que é por isso que eu tenho... Não, suei, nem deu coceira, nem ficou verde. Gente, uma salva de palmas pra nossa patrocinadora. Siga o Instagram. As indicações que a gente der aqui nesse podcast, a gente vai deixar quando sair. Vai estar aí embaixo na descrição, lá na postagem do Instagram. Vou deixar o @da loja e a foto do anel, que olha, gente... Anel belíssimo. Eu sou super alérgico e não ficou verde e nem me deu alergia. Um beijo pra loja... como é que é o nome da loja? Loja Bijuteria da Sorte. Bijuteria da Sorte. Confiram lá. Vou deixar um arroba lá. Vou marcar. Inclusive, a gente vai deixar um código promocional de 5% de desconto. Olha! Em qualquer peça. Ó, tá Arrasou. vendo?
A pessoa vai sair com o cu na mão do episódio, mas vai ter o descontinho. Vai ter o descontinho. É isso aí. É um presente pra vocês. Mais pra frente a gente pode até fazer um sorteio, né? Exatamente. Nunca se sabe. Então, quando vocês forem comprar, coloquem lá. Ah, eu vim pelo podcast, Marta corre aqui. E é só dar o código. Se falar que veio pelo Marta Corre Aqui ou pelo meu podcast pessoal, Tô Nem Aí, vai ganhar 5% de desconto. Inclusive, escutem o novo podcast do nosso hosts. Tô Nem Aí. Também vai estar na descrição. Sim, é um podcast com assuntos mais pesados, com leveza, mas a gente vai abordar assuntos mais delicados. Porque aqui é pra rir. Aqui é pra rir. É pra rir, pra ter medo. É pra sentir vergonha da gente. É pra pau de palhaço. É. Não tem palhaço na presidência? Tem. Mais dois. A gente tá aqui. Mais 2 aqui. É. Mais 1, mais 2 não vai fazer falta. Exatamente. Falta não vai fazer diferença. Falta vai fazer. Vai fazer. Mas voltando, você tem mais alguma história? Tenho várias, mas, tem várias. Mas a gente vai ter, mais pra frente, a gente vai ter... Esse episódio vai ter parte 1 e parte 2, que o bagulho tá babado. Uhum. Só que nesse aqui a gente vai contar só algumas experiências nossas. Mais pra frente a gente pode voltar com a parte 3, não sei. Que na parte 3 a gente conta só os nossos casos pessoais, que não são poucos. Ou casos de conhecidos. Também. Que eu tenho de conhecidos, porque minha mesmo eu não tenho. Por um lado, isso é bom. Eu tenho uma que uma vez o carro da minha mãe atolou. Olha só, gente. Não é que atolou, era meio uma subida. Não, era uma descida. Nunca vi estacionamento em descida, mas beleza. Aí a minha mãe parou e o carro só queria ir pra frente. A mãe, como é que a gente vai empurrar? Como é que vai empurrar isso aqui? E era na avenida. Aí veio um moço, falou, gente, você quer ajuda? Ai, moço, pelo amor de Deus, ajuda a gente. Aí o moço veio empurrando. Aí ajudou a gente. Aí minha mãe, ai, Deus te abençoe, você ajudou muito. Aí me deu um negócio, era uma avenida, gente. Eu olhei pra trás, cadê o homem? O homem sumiu. O homem sumiu, não tinha pra onde ele correr. Porque às vezes ele pode virar uma esquina e você não vê. O homem sumiu. O homem não só tinha... sabe aqueles prédios em comercial? Sei. Que só tem entrada, não tem nada embaixo? É só uma portinha embaixo que você toca o interfone pra subir pro escritório em cima. Não tinha pra onde o homem ir. Meu Deus. E o homem sumiu. Às vezes é um anjo, né, que ajudou e... Graças a Deus. Foi, senão o carro ia na parede. Mas é isso, gente. Agora a gente vai passar para os casos da audiência, para os casos que mais nos marcaram. A gente vai ver aqui os casos das pessoas. E pega a pipoca, pega o refri, pega a fralda e vem com a gente. Cobertinha debaixo da cabeça. É isso aí. A reunião. Minha melhor amiga de infância e eu brigamos feio uma vez e perdemos o contato. Quando cheguei aos 20 anos, tive um sonho em que ela se aproximava de mim com os braços estendidos e dizia: "Sinto sua falta, me desculpe." No dia seguinte, eu estava em casa com o meu então namorado e ouvimos uma batida na porta. Lá estava a minha velha amiga, de pé com os braços estendidos. E a primeira coisa que ela disse foi: "Sinto sua falta, me desculpe." Eu simplesmente a abracei e sem dizer nada. Simplesmente a abracei sem dizer uma palavra e tudo foi perdoado. Na semana seguinte, meu namorado me deixou por uma outra garota. E essa amiga foi a única razão pela qual eu consegui superar isso. Nossa, hoje em dia é difícil conseguir amizades. Nossa, eu tô chocada. Chocadíssima. Você já teve algum sonho desse tipo? Eu não entendi esse relato. A menina morreu? Não. Ué? Ela teve um sonho prelúdico. Peraí. Peraí. O Windows tá rodando. O Windows 98. Entendi. Eu não gosto desse tipo de sonho. Eu também não. Você já teve um sonho assim? Eu já tive. Eu já tive um sonho parecido. Só que foi com um amigo meu que faleceu. A gente era muito amigo, jogava junto. Ele marcava de vir nos rolês aqui perto de onde a gente mora pra festival, pra rave. Tem muita rave em Belo Horizonte aí, né?
Aí a gente marcava de ele vir pra cá, nunca dava certo. Aí eu ia pra Santos, que pra quem não sabe, eu nasci em Uberlândia, mas eu amo Santos, eu cresci em Santos, Santos é minha terra natal. Aí eu ia pra Santos, não dava pra gente se ver. Só que aí a gente se distanciou um pouco e quando eu fui descobrir, ele morreu. Eu fiquei mal, eu chorei por dias. Só que teve uma vez que eu sonhei com ele. Aí eu sonhei que a gente tava conversando. No sonho eu não tinha consciência que ele tava morto. Que ele tinha falecido. Aí eu falava pra ele, nossa, Gabriel, mas você já vai, mas eu ainda nem te vi. Ele me deu um abraço, me deu um beijo no rosto. E falou, da próxima vez dá certo. Aí eu acordei quente, pegando fogo, parecia que eu tava com febre, Covid. Mas eu acordei quente, eu acordei chorando. Eu não sei se foi um aviso, não sei se é na próxima vida, eu não sei, mas aquilo me confortou meu coração de alguma maneira. Eu já tive um sonho parecido. Foi muito surreal. A minha avó paterna, ela morreu de câncer no pulmão. Ela fumava muito. E como ela morava em fazenda, ela vivia fazendo comida em fogão de lenha. Inclusive, comida em fogão de lenha é uma delícia. É. Nossa, é melhor que fogão. Ela morreu, eu tinha 13 anos de idade. E eu, como toda menina, sonhava com a festa de 15 anos, que eu não tive. Inclusive, eu tô esperando até hoje, mãe. Eu também tô esperando. Mas, enfim. A minha avó, ela morreu, eu tinha 13 anos. E no ano que eu ia fazer 15 anos, acho que 2 meses antes, eu sonhei que eu tava na rua, que eu passava de frente a uma mercearia e ela tava na porta dessa mercearia. E eu saía correndo, abraçava ela, chorava muito, falava que ela fazia muita falta na minha vida, principalmente naquele momento, que era o momento que eu esperava ter minha família reunida na minha festa. E ela me abraçava e falava, eu sinto sua falta também. Não se preocupe, eu vou estar sempre aqui olhando por você. Nossa, esse sonho me marcou muito, porque eu não tenho sonhos bonitos. E esse foi o sonho mais lindo que eu tive. E, nossa, marcou muito. Essas coisas marcam a Marca. gente. E são sonhos muito reais. Não é aquela coisa fantasiosa que a gente geralmente sonha. Parece cena, que parece uma memória em formato de sonho. Sim, parece um filme. É muito louco. Vamos para o próximo relato. A colega de quarto. Conheci minha colega de quarto da faculdade no dia da mudança. Havia 4 pessoas com ela. O pai, a madrasta, a tia e a outra mulher que ficava caminhando ao redor do carro, me evitando. Depois que todos se foram, perguntei à minha colega, quem era aquela outra mulher com você? Ela disse, bem, havia minha madrasta, Lori, e a minha tia, Carol. Eu disse, não, ela tinha cabelos encaracolados e um top azul. Minha colega de quarto não deu importância e disse que a mulher deveria estar com outro grupo. Mais tarde, naquela noite, ela colocou algumas fotos e eu reconheci a mulher. Era esta mulher. Qual o nome dela? Mas a minha colega apenas olhou pra mim e disse, essa é a minha mãe. Ela morreu quando eu tinha 7 anos. 7 anos. Nós duas surtamos. Gente. Eu nem queria amizade dessa menina. Eu também falei, não. Vai embora, não Mudava quero. de quarto na hora. Não quero defunto aqui. Cara. É mole. Gente, eu morro de medo desses trem. Sai fora, cara. É ruim. Nossa. Deus me livre. Não, mas a gente fala que é de fora, mas pensa, por exemplo, se alguém vê um senhor do seu lado, aí você mostra uma foto do nosso avô, você não vai sentir medo? Ou vai? Eu não sei. Eu acho que eu sentiria. Bom, depende. Eu acho que nesse momento não, porque ainda tá muito recente. Não, eu sentiria sim. Ah, eu também sentiria. Eu ia sentir muito Talvez medo. eu te sentiria um conforto. Já teve caso, por exemplo, meu avô materno morreu e o filho da minha prima Juliane, tem um beijo pra ela. O filho dela era pequeno, ela brincava, ele tinha um amigo imaginário. Ela falou, meu amigo, é um senhor de branco, blá blá blá. Minha prima não deu assim tanta importância. Aí nos álbuns de família,
Ela mostrou, esse aqui que é o seu avô. Ele era meu avô e esse é o bisavô. Ele falou, é esse homem de branco que vem brincar comigo. Ah, meu Deus. Você tem ideia do que é isso? Nossa. A gente ri de nervoso, né? É. Pensa. Próximo relato. A mãe musical. Minha mãe faleceu em outubro de 2010. Cerca de 6 meses depois, eu estava acordado às 3 da manhã assistindo TV, quando do nada ouvi a caixa de música dela começar a tocar. Eu corri para o andar de cima, acordei meu pai e tentei ao máximo explicar o que tinha acabado de ouvir. Voltamos lá embaixo e nos deparamos com a sala de jantar incrivelmente fria. Depois de inspecionar a caixa de música, tentei de tudo para que ela parasse, para que ela tocasse novamente. Mas ela não tocou. Joga fora. Queima. Chama o padre. Queima. Exorcismo. Sai fora. Não, É aquela gente. história que eu fico muito chocado. E o povo acha que isso é normal. Gente, a pessoa tá morta. Pra mim não é normal, não. Pra mim também não. Alô, avós, fiquem onde estáis. Pelo amor de Deus. Não... Eu sei que vocês estão bem, não precisa me visitar, tá tudo certo, não precisa vir. Fica aí tudo de bom, mas não vem. Ah, não, gente. Não vem. Olha que loucura, você vai coisar. O negócio tá fazendo barulho, você vai lá mexendo, o negócio não faz barulho nem fudendo. Deus me livre. Nossa senhora. Fomos bruscamente interrompidos pelo interfone, mas já estamos de volta. Pensa num susto. Não passa nem Wi-Fi aqui. Mas vamos para o próximo relato. Antigamente, meus pais iam frequentemente à cidade vizinha a trabalho e acabavam passando o dia todo por lá. A sala da nossa casa ficava entre as portas da frente, do quintal e do quarto dos meus pais. Um dia, quando meus pais foram à cidade vizinha, eu estava no sofá em frente à TV, quando meu pai do nada voltou para casa e entrou em seu quarto. Saindo em instantes depois, e atravessando a sala para sair pelas portas dos fundos. Em nenhum momento ele olhou para mim ou para a televisão, como só se estivesse indo pegar alguma coisa que esqueceu. Mais tarde à noite, quando perguntei ao meu pai o porquê dele ter voltado, ele ficou sem entender. Ele explicou que na hora em que tudo aconteceu, ele e minha mãe estavam a mais de 1h30 de casa, que não fazia sentido voltar só para pegar algo. Enquanto me explicava isso, percebi que ele não estava vestindo a mesma roupa que eu tinha visto em meu pai, entre aspas, mais cedo naquele dia. Não era meu pai. Eu ia embora dessa casa. A casa do espírito. Não, eu deixo Boa tudo lá. Boa sorte. A casa é sua, fica à vontade. Eu não volto lá nem fudendo. Nem eu. Pensa. Eu já vi vários vultos em casa. Não nessa casa, mas em outras casas que eu morei. Mas na hora do vamos ver, você vai pra onde? É igual o povo no filme de terror. Tá os espíritos lá, o povo quer chamar caça-fantasma, quer chamar investigador sobrenatural. Vai embora. Ai, mas sai a mais casa barato. tá fazendo não sei o quê. Gente. Deixa pro próximo fudido que vem morar aqui. Essa bucha eu não vou pegar, não. Não, vai entender o que passa na cabeça desse. Principalmente em filme. Não. Eu vi um barulho lá fora, vou lá fora. Cara, acabou o filme de terror pra mim. Vai com Deus, meu chapa. Próximo. Próximo relato. Do tabuleiro. Minha melhor amiga e eu usávamos o tabuleiro Ouija com frequência quando éramos mais novas. Eu nunca acreditei completamente que isso era real, até uma certa noite. Perguntando se alguém estava lá, sim, foi a resposta soletrada. Era uma garota de 12 anos de idade. Minha amiga sugeriu jogar um jogo de adivinhação. Que ideia boa, hein? Maravilhosa.
Então, perguntei pra garota se ela queria jogar. Opa. Ah, tá. Então, perguntei pra garota se ela queria jogar. Sim, foi a resposta. Ela disse sim. Eu peguei um baralho de cartas, escolhi uma carta aleatória e a deixei virada para baixo. Eu disse, ok, me diga o que está na carta. O tabuleiro se moveu um pouco, como se tivesse confuso. Finalmente se moveu para o número 7 e depois para vermelho. Soletrando, né? Uhum. Eu virei a carta e era um 7 de ouros. Nós duas não usamos o tabuleiro Ouija desde então, dezembro de 2012. Fez muito bem, pessoal, uma galera sensata, fez merda, não fez mais. Igual a gente, falou merda, nunca mais fez. O que dá na cabeça da pessoa ficar usando esse tipo de tabuleiro? Não, gente, a brincadeira do copo, o jogo do Ouija não é jogo. Aquilo é perigoso. Gente, é uma coisa muito séria. Inclusive tem um episódio daquele programa do Fábio Pochar, que ele faz na GNT. Ah, sim. Que tem um ator famoso, eu não lembro o nome do ator, mas ele contou uma experiência que ele teve com esse tipo de tabuleiro. Gente, vão assistir. É assustador, mas no final é bonitinho. Mas, cara, não usa, pelo amor de Deus. Que ideia. É igual a história da minha mãe. Minha mãe foi brincar, anos atrás, foi brincar do copo com umas amigas dela. Ai, você mexeu o copo? Ai, você mexeu? Não, eu não mexi. De repente o copo explode. Sua mãe também, né? Ela caça. Ela tinha minha idade, mais ou menos. Eu falei, gente, pra quê? Depois disso, ela falou que nunca mais. Precisa chegar nesse nível? Nem começa. Não é brincadeira, Nem começa. não é jogo. É outra coisa. Não é? Ah, não, pelo amor de Deus, gente. Vamos, sei lá, vai pular amarelinha, vai brincar corda, vai jogar Uno. Jogo de tabuleiro Ouija não é jogo, pelo amor de Deus. A voz que me chamava. Eu e meu marido temos uma escola de artes marciais. O prédio em que ele se localiza já tem mais de 130 anos. E quando a compramos, estava em péssimo estado de conservação. Nós tivemos que fazer uma reforma completa, o que demorou algum tempo, enquanto fazíamos a obra, usando furadeiras e serras elétricas. Eu ouvia a melodia de uma caixa de música, mas ninguém ouvia, só eu. Eu e meu esposo ouviu diversas vezes a voz de uma mulher o chamando pelo nome do fundo das escadas. Uma vez, em um sábado de manhã, meu marido estava sentado mexendo no computador e eu jogando Tamagotchi no meu iPad, na sala ao lado. Muito rica, né? No iPad. Quando ela de repente ouve o sistema de som ligando. Pensei que meu marido estivesse começando a se preparar para a aula de manhã e iria colocar a música. Mas então o aparelho começou a emitir uma voz feminina. Oi, meu nome é Kate, tenho X anos, sou de... 3 pontinhos. Na hora eu não estava prestando muita atenção, até que a voz começou a falar claramente. Alguma coisa está me machucando, alguma coisa está me matando, alguma coisa me matou. Naquele momento, pude sentir meus cabelos da nuca se arrepiando e pulei do sofá para ir até o sistema de som. Por favor, alguém conte isso para os meus pais, para meus professores, para o agente penitenciário. E nesse momento eu entrei na sala ao lado e comecei a gritar com meu marido por ele estar fazendo essa brincadeira de mau gosto. Depois que me acalmei, ele me levou até o sistema de som e me mostrou que estava completamente desligado. Eu já vi história parecida com essa. Ai, meu Deus. Dos espíritos se manifestar através de aparelhos eletrônicos. Eu morro de medo disso. Dizem que se manifestam através de rádio, frequência sonora, até mesmo por foto, né? É, que a gente vê uns vultos, uns negócios aí. Ah, meu Deus. Nunca viu aquele filme? Como é que é o nome daquele filme? É O Grito? Não é O Grito. Ah, tem um filme que o povo vai tirando foto, aparece os espíritos, no final do filme, o cara tira uma foto dele mesmo e tem o que tá nas costas? Esse mesmo. Eu vi esse filme que ele sente muita dor nas costas. É, ele vai se pesar e o peso dele não condiz com o peso dele. Aquele filme é horroroso. Deus me livre.
Aí você tem mais alguma história? Olha, tenho mais algum, mas a gente vai deixar para o próximo episódio. Então se inscreva no nosso podcast. Siga, dê 5 estrelas. Ouça-nos no Spotify, que a experiência de podcast no Spotify é... Gratuita. Tá vendo? Não tem motivo, tá vendo? Ajuda a gente. Ajuda. Ajuda, sabe? Pra gente não precisar recorrer ao quê? A prostituição, a drogas. Ajuda a gente. Eu tô quase indo trabalhar na casa de família. Eu tô quase procurando agiotas. Se vocês souberem de algum agiota que bate, não mata. Ah, me chama, porque a dor eu aguento. Morrer eu não quero morrer. Morrer não quero, não. Então é isso, gente. E aguardem a parte 2, que esse episódio do podcast vai ser dividido em parte 1 e parte 2. Sim, pra não ficar muito extensa. É, porque é um assunto mais divertido, mais denso. É. Então a gente vai dividir essa em primeira parte. E o próximo episódio é a segunda parte. Casos sobrenaturais, parte 2. Então é isso, gente. Nos sigam nas redes sociais. O meu @ é Brumate. Brumate com 2 T's e 3 Y's no final. O meu é Ana G. Antunes. Sigam o Instagram do nosso podcast, que é @MartaCorreAqui. Siga também nosso patrocinador, que qual é o @? Loja Bijuteria da Sorte, que eu vou postar lá as fotos das bijuterias que a gente grava. Lá no Instagram do nosso podcast, eu vou postar as nossas indicações. Uma das peças, né, que a nossa patrocinadora nos enviou. Vou mandar as 2 peças. Isso mesmo. Né? E a gente vai deixar uma indicação. A minha indicação, qual que é? Não, pode começar com você. A minha indicação é de 2 filmes, que não tem nada a ver com terror. É só pra deixar o ambiente mais leve. São 2 filmes. O primeiro filme é Eu Sempre Estive Aqui, que é uma pegada romântica, mais espiritual, que é algo que eu gosto muito. Que é até que aquela menina que fez A Barraca do Beijo, em que ela e o namorado sofrem um acidente. Ah, eu tô querendo ver esse filme. Ele é muito lindo. Vou assistir o Gabriel, segunda-feira. Assiste. O menino os 2 sofrem um acidente, e aí ele morre. E aí, de alguma forma, ele tenta... Se comunicar com ela. Com ela, exatamente. E Mas é ele mesmo? É ele mesmo. E aí, o outro filme que eu queria indicar é um filme que ele recebeu até um Oscar de melhor filme esse ano, que é Coda, ou, em português, No Ritmo do Coração. Que é uma menina que tem de uma família de deficientes auditivos. Já ouvi falar, que ela quer ir pra faculdade? Isso, ela é a única que escuta. E ela tem um amor muito grande pela música. E aí, durante o filme todo, ela tenta convencer os pais dela a deixá-la se seguir esse sonho. Porque ela fica entre o sonho ou continuar trabalhando com os pais. Você tem alguma indicação? Ai, eu tenho uma indicação de terror, que é O Grito. Gente, é um filme que já tem mais de ano. É antigo. É antigo, mas pra vocês assistirem a versão japonesa. Os japoneses são sempre os melhores. Pra fazer filme de terror, né? Assista a versão japonesa. É muito boa. De espíritos que tem na casa, gente que morre, fica... Os efeitos especiais são muito bons. E aquilo dá medo de verdade. E é essas nossas indicações. A gente vai ficando por aqui. Fiquem com Deus. Um beijo pra quem quiser. Um beijo na alma, um beijo no rosto, um beijo no coração, um aconchego na alma. E é nessa. Fui! Tchau!